Olá a todos, eu sou o professor Evandro Carlos Garcia e conduzirei vocês hoje no estudo do direito das sucessões. Vamos tratar mais especificamente sobre o testamento, à luz da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, lei esta que instituiu o Código Civil Brasileiro. E esse conteúdo está no livro 5 do Direito das Sucessões, no seu título 3, da sucessão testamentária, que abrange desde o artigo 1857 a 1990. A exposição de hoje, ela foca no capítulo 3 das formas ordinárias do testamento, em continuidade aos vídeos anteriores, na seção 3 do testamento cerrado, que vai do artigo 1868 a 1875. Bem, vamos aos dispositivos e às considerações. O legislador, assim, fixou, no artigo 1868, o testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo e por aquele assinado será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades. Bem, aqui, da mesma maneira como fiz a observação em vídeo anterior, há uma inovação quanto à possibilidade de aprovação do testamento cerrado pelo substituto legal do tabelião, o que não era possível em momento, então, anterior ao Código Civil. E aí, aqui eu sugiro que revisitem esse vídeo, onde está no testamento público, que eu faço essas considerações. Bom, testamento cerrado, ele é o testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu pedido, né, ficando sujeito à aprovação por parte do tabelião ou seu substituto legal na presença de duas testemunhas. Bom, quais seriam as vantagens e desvantagens por optar por essa forma de testamento? Dentre as vantagens, a principal vantagem dessa forma de testamento é que o testador ele tenha a seu favor a segurança de que o seu desejo, a sua disposição de uma vontade, ela irá permanecer em sigilo e permanecerá ignorado o seu conteúdo por terceiros até que ocorra a morte do testador e a posterior abertura dessa cédula em juízo. Então, nem o tabelião que lavra o instrumento de aprovação ou substituto legal, nem as testemunhas que vão participar dessa fase do ato, que é a lavratura, né, do instrumento de aprovação, eles conhecem necessariamente o conteúdo do documento e as declarações de disposições que constam nessa cédula testamentária. Só tomarão conhecimento se o testador assim desejar e permitir, mas ele não desejando, ele querendo manter isso em segredo, ele poderá fazer. Então, se nem essas pessoas que participam do ato ficam sabendo, não é? O que dirá pessoas estranhas, né, que não participam dessa solenidade de aprovação do testamento. Então, aqui, o conteúdo das disposições, ele pode, então, ser mantido em segredo, né, pelo testador, evitando, assim, o que eu trago aqui até uma fala
do Cândido de Oliveira Filho, que chamou, né, aí aqui eu vou ler porque é muito interessante, espetáculo aflitivo dos ódios e dissensões dos herdeiros resultantes do conhecimento prematuro das disposições de última vontade. E às vezes é bem isso mesmo, tanto que Pontes de Miranda, ele em sua obra ele observa que no testamento cerrado há uma oportunidade discreta para o testador para que ele faça a deserdação de herdeiros necessários, que ele perdoe um sucessor indigno, para que ele venha estabelecer cláusulas de inalienabilidade, ou incomunicabilidade, penhorabilidade, né, dos bens que ele está deixando em testamento, nesse testamento para alguém, né, a nomeação de um tutor ou curador para os seus filhos incapazes, né, ele pode reconhecer filhos, inclusive filhos fora do casamento, ele pode estabelecer recomendações sobre o seu funeral, e ele pode também trazer aqui, nesse documento, né, nesse testamento, declarações que ele entende por bem fazer, né, e só tornar isso público depois de sua morte. Então, eventual confissão, né, a narrativa de algum fato, é, alguma coisa nesse sentido. Então, que faz com que ele não queira que seja revelado neste momento, mas não quer contar para alguém, mas também não quer partir desse mundo sem dar conhecimento dessa situação ou circunstância para alguém. Então, no testamento cerrado, né, como nós já vimos em momento anterior, por não ter necessidade de obrigatoriedade de um conteúdo, unicamente de um conteúdo patrimonial, podendo abranger conteúdo extra patrimonial, então ele pode aqui fazer sem problema nenhum. Bom, por essa razão, né, desse segredo, o testamento cerrado, ele também é conhecido como testamento secreto, ou também testamento místico. Então, vocês vão encontrar, podem encontrar em algum lugar, né, em alguma leitura, essa nomenclatura, essa menção, né, referir-se ao testamento cerrado como um testamento secreto ou testamento místico. Ok? Bem, circunstância essa, né, que, no caso, optar pelo testamento cerrado bem diferente, né, manter isso em segredo é bem diferente do que você fazer num testamento particular, ou mesmo no testamento público, né, que a publicidade é evidente. E aqui, novamente, eu faço uma ressalva, já feita anteriormente em outra aula, em outro momento, né, que essa publicidade do testamento público aí não deve significar, né, que o testamento público vai ficar exposto a qualquer pessoa, né, que esse acesso possa ser dado a terceiros, né, em vida do testador, sem a devida autorização dele, né. Então, o cerrado, ele tem essa segurança. Agora, como desvantagem, aí existe um inconveniente desse testamento poder ser facilmente, né, extraviado, lacerado, sofrer deterioração, ele ser ocultado, e até mesmo uma eventual inutilização criminosa, né, por alguém. Então, muitas vezes não é fácil você chegar à conclusão se uma abertura desse testamento, a sua dilaceração, né, foi feita ou não pelo testador ou com seu consentimento. Essa não é uma prova simples e fácil. Então, por vezes também, você sabe, né, que o
de cujo, né, o testador, ele deixou o testamento cerrado. Mas, se esse testamento, porventura, não é encontrado, a sucessão ela será considerada ab intestato, ou seja, sem testamento. Isso significa que essa sucessão irá se submeter à sucessão legítima. Então, ela vai ter que obedecer às regras legais e não à vontade que o testador havia expressado nesse testamento cerrado e que não foi encontrado. Bom, apresentado aqui as vantagens e desvantagens, nós podemos afirmar que o testamento cerrado ele irá se compor de duas partes. Primeira, a cédula, ou carta testamentária, propriamente dita, né, com as disposições mortuárias, que são escritas pelo testador, né, ou por outra pessoa que ele tenha feito o pedido para escrevê-la, né, e a outra etapa aqui, que é o auto de aprovação, ou o instrumento de aprovação, que é realizado depois, no momento posterior, né, que é redigido necessariamente, obrigatoriamente, pelo tabelião ou por seu substituto legal. Portanto, o testamento cerrado resulta de uma operação complexa, né, de escritura pública e instrumento público de aprovação. Abrange, assim, duas solenidades, né, a cédula e o auto de aprovação. Aqui, escritura pública que me refiro é a cédula testamentária, o documento redigido pelo testador, ou, né, voltar, aqui sempre eu estarei dizendo, né, redigido pelo testador ou outra pessoa a quem ele tenha pedido, né, ou pessoa que o escreveu a rogo, né, e isso realmente para fixar essa ideia na memória e isso não se perder, ok? Então, pode ser escrito pelo testador, também pode ser escrito por uma terceira pessoa a pedido do testador, a rogo do testador, tá? Então, aqui, essa escritura particular aqui é esse documento, né, que vai conter a disposição de uma vontade. O instrumento público é o auto de aprovação, que vai ser lavrado, então, pelo tabelião, seu substituto legal. A cédula testamentária e o auto de aprovação, então, elas realizam-se em fases distintas, em momentos diversos, e vão obedecer a requisitos diferentes. Elas submetem-se a solenidades específicas, né, para cada fase, e tem natureza diversa cada uma delas. Em princípio, um documento, né, nada significa isolado. Há que haver a junção dos dois, né? Então, aqui, elas complementam-se, né? Dessa conjugação, né, dessa fusão é que surge o testamento cerrado, né? Que, afinal, vai representar aqui uma unidade indivisível. É importante destacar que o testamento cerrado, então, que ele seja escrito pelo testador ou por outra pessoa a rogo do testador, né? Que ele deve ser assinado pelo testador, ok? Então, esse documento, essa cédula testamentária, essa escritura particular, ela, então, redigida, ela deverá ser assinada, né? Deverá conter a assinatura do testador. Outro aspecto importante é o parágrafo que é apresentado pelo parágrafo único do artigo 1668, que autoriza que esse testamento cerrado ele seja escrito mecanicamente, né,
e só que nessa hipótese deverá o testador numerar e autenticar com a sua assinatura todas as páginas. Bom, porém, mesmo que tenham sido seguidas essas prescrições todas, que já exista o escrito assinado pelo testador, que as disposições mortuárias aqui já estejam documentadas, né? É importante dizer, mais uma vez, que ainda não está formado o testamento, tá bem? Não está formado. Até aí, o que nós temos é apenas um negócio imperfeito, um ato que está em gestação ainda, algo que possui, né, alguma substancialidade, mas ele ainda não entrou no mundo jurídico. Para que ele entre no mundo jurídico, falta ainda completar a segunda etapa. Bem, então vamos aqui ao inciso 1, que estabelece que o testador, né, o entregue ao tabelião em presença de duas testemunhas. Então, ele escreveu, fez o testamento, encerrou, assinou, ele agora se dirige a um cartório, né, faz a escolha do seu tabelião, né, e ali ele irá entregar esse testamento para um tabelião, ok? Ou o substituto legal, né? Então, ele deve entregar esse documento na presença de duas testemunhas. Veja bem, a lei ela tem uma exigência de, no mínimo, duas testemunhas. Pode ser mais? Pode. Não há nenhum problema em ter mais do que duas testemunhas. Mas tem que ter, no mínimo, duas. Então, essa entrega desse documento escrito pelo testador ou pelo terceiro, né, a rogo do testador, ele deve ser feita ao tabelião na presença dessas duas testemunhas, tá? E aí, então, ele entrega para que se aprove. Essa entrega é importante deixar claro, que vocês prestem atenção, que essa entrega, ela é um ato personalíssimo do testador. Bem, é um ato personalíssimo. Sendo assim, se é um ato personalíssimo, não se admite que essa entrega seja feita por uma terceira pessoa. Ainda que essa pessoa, né, portador desse testamento, tenha recebido aí uma procuração do testador para entregar para o tabelião. Não pode. E veja bem que situação, né? Pode até, a pessoa pode até casar por procuração, mas aqui, nesse ato, a entrega, não pode. Tem que ser o próprio testador, tá? Então, e a lei também exige que estejam presentes as duas testemunhas, né? Como eu disse, nada impede que tenha mais do que duas. O inciso 2 estabelece que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado. Bom, então, no momento em que o testador entrega o tabelião, o documento contendo as suas disposições de última vontade, o testador ele precisa declarar, verbalizar que aquele é o seu testamento e que ele quer que seja aprovado. Essa declaração ela é substancial e ela é absolutamente indispensável. Precisa ter. Não pode deixar de ter, de ocorrer esse momento. Então, ele pessoalmente entrega e ele verbaliza: esse é o meu testamento cerrado e eu desejo que ele seja aprovado.
Se porventura o testador ali, ele chega ao tabelião, ele chega ali no cartório e ele não se antecipa em fazer essa declaração, o tabelião vai perguntar para ele, né, para que ele responda de forma clara e inequívoca, né, que aquele é o seu testamento e que ele deseja que seja aprovado. E isso em alto, bom som, para que as duas testemunhas, quando eu digo, não é gritando, né? Ali, em voz audível, às duas testemunhas presentes e o tabelião, ou o substituto legal, tá bem? Então, ele tem que externar isso, ok? Bom, é importante, mais uma vez, né, que desde o momento da entrega do testamento ao tabelião, né, quando o testador ele presta essa declaração essencial que eu acabei de mencionar, testemunhas têm que estar presentes, tá? Elas têm que estar presentes. E elas devem ver esse ato, a ocorrência desse fato, né? Que é o de entregar esse documento, esse papel e ouvir a declaração do testador. É fundamental que as testemunhas possam, no momento futuro, né, se indagados, questionados, tiverem que depor, né, quando solicitado pelo juiz, de ciência própria, né, que o auto de aprovação foi lavrado, né, em seguida ao fato do testamento ter sido apresentado, né, e ter sido declarado pelo testador que aquele era o seu testamento cerrado, né, evidenciando-se aqui a ligação entre os dois instrumentos, entre o documento particular, inicialmente lá, o escrito particular, né, testamento, e o auto de aprovação, perfeito? E isso que eu digo, vocês podem pesquisar também, até como referência, tem a RT 300.753, né, que vocês vão encontrar a abordagem desse aspecto. Já o inciso 3, ele estabelece que o tabelião lavre desde logo, presta atenção nisso, desde logo, o auto de aprovação na presença de duas testemunhas e o leia em seguida ao testador e testemunhas. Então, o tabelião fará essa leitura, tá? Então, aqui inicia-se o instrumento público, tá? Aqui começa a atividade do notário, que é a autenticadora, que serve para integrar a operação, né, do testador. Então, aqui adquire, nesse momento, o caráter publicístico, né, do procedimento de formação do testamento cerrado. É importante lembrar, assim como ocorre lá no testamento público, como foi exposto, esse tabelião, que é de livre escolha do testador, ele pode escolher quem será esse tabelião, né? O testador deve se dirigir a esse tabelião, que esse tabelião aqui, ele não pode faltar, né, com o dever de observar a sua competência territorial, perfeito? Ele deve se restringir, né, aos limites do município que ele tem, para qual ele recebeu essa delegação. Eu fiz uma explanação sobre isso, né, em vídeo anterior, lá no Testamento Público. Então, aqui, mais uma vez, é pertinente essa menção. Outro ponto que merece destaque é que após né, a entrega do documento, né, que é prestada a declaração pelo testador, o tabelião, desde logo, né, isso
tem que ficar muito claro, que é imediato, imediatamente, sem intervalo, sem interrupção, na presença das testemunhas, deverá iniciar o procedimento para o auto de aprovação. Bem, então, mais uma vez aqui, deixa eu só, preciso ligar na tomada a fonte. Aqui, a bateria já estava se findando. Bem, lembram-se que eu fiz a menção, né? Preste atenção, desde logo. Então, é imediatamente, em ato contínuo, imediatamente ele deve iniciar o procedimento para o auto de aprovação, tá? Porque aqui vale lembrar, né, alertar, que vigora o princípio da unidade do ato, né, ou seja, a unidade do momento de entrega do testamento cerrado pelo testador ao tabelião, para ser aprovado, né, feita essa verbalização que o testador deseja a sua aprovação, e inicia a lavratura do auto de aprovação. Todas essas formalidades, né, devem ser cumpridas, né, de maneira que não ocorra nenhuma interrupção. Os coparticipantes aqui, eles devem estar presentes simultaneamente, do começo ao fim dessa solenidade, e desde quando o testador entrega ao tabelião a seta testamentária, até que o notário vá e encerre, cerrando, né, cosendo, né, o testamento, fechando, lacrando, né, depois de concluído o instrumento de aprovação. Todos os episódios, né, e formalidades do auto de aprovação do testamento cerrado, eles estão necessariamente, obrigatoriamente, devem ser em ato contínuo. E isso fica muito claro, né? Para garantir essa unidade, né, essa continuidade, o legislador, ele fez constar de forma muito clara que o tabelião lavre desde logo o auto de aprovação na presença de duas testemunhas e o leia em seguida ao testador e as testemunhas. Ok? Então, só após lavrar o auto de aprovação, sem interrupção, o tabelião deverá lê-lo ao testador e testemunha. A leitura, ela deve ser feita a todos os participantes, simultaneamente e conjuntamente. Da mesma forma como o testamento público, né? As mesmas observações feitas quanto à leitura do testamento público, aqui a leitura do auto de aprovação. Deixando muito claro, a leitura não é do testamento, a leitura é do auto de aprovação. Vejam bem, não se percam nisso. A leitura não é a leitura do testamento, não é a leitura do testamento. Esse vai se manter em segredo, esse conteúdo permanecerá em segredo. O que será lido em voz alta para o testador e as testemunhas é o auto de aprovação, tá bem? Bem, o inciso 3, né, estabelece que o tabelião lavre desde logo o auto de aprovação na presença dos testemunhos, o lê em seguida ao testador e testemunhas. O 4 estabelece que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. Então, feita essa leitura, o auto de aprovação ele vai ser assinado, né, pelas duas testemunhas, pelo testador, ou seu subdito legal, pelas duas testemunhas, pelo tabelião, ou seu substituto legal, né, e o testador, ok? Duas testemunhas, testador, tabelião, substituto legal.
Então, nós temos aqui 4 pessoas, 4 agentes, né, presentes, né, nessa leitura. Então, e é essencial, é necessário que todos eles assinem, né? Então, será assinado pelas testemunhas, pelo testador e pelo tabelião. A ordem aqui não importa, o importante é que exista a assinatura deles nesse auto de aprovação. Bom, o parágrafo único nós já tratamos, então nós agora passamos ao 1869. O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando sob sua fé que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a serrar e coser o instrumento aprovado. Parágrafo único. Se não houver espaço na última folha do testamento para início da aprovação, o tabelião aporá nele o seu sinal público, mencionando a circunstância do ato. Então, como nós já vimos, o tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente, o instrumento de aprovação deve ser começado logo após a última palavra da cédula testamentária. Geralmente, essa última palavra é a assinatura do testador, né? O último texto é a assinatura do testador, e não pode ficar espaços em branco, né? E esse auto deve declarar, né, sob fé do tabelião, que o testador, então, lhe entregou o testamento para ser aprovado, declarou, né, que era o testamento, para ser aprovado na presença das testemunhas. E, então, conforme consta aqui no parágrafo único, né, se porventura não é possível iniciar a redação do auto de aprovação imediatamente depois da assinatura, né, na cédula testamentária, por falta de espaço na última folha escrita, o tabelião, ele então porá no documento, né, o seu sinal público, e em outra folha ele vai lavrar o instrumento de aprovação, e onde ele vai mencionar essa circunstância de forma explícita, né, apontando essa circunstância, e o sinal público do notário aqui, que fica na folha do testamento, né, que estão escritas as disposições de última vontade, atesta aqui, garante, ela certifica que o auto de aprovação constante, em folha separada, vincula-se e se refere a outra folha. Aqui, os tabeliães, eles costumam, quando isso é necessário, o uso de uma folha apartada, né, eles costumam colar essa folha no auto, tá? Mas não há exigência legal para isso, né? Fundamental e essencial, neste caso aqui, é que conste na cédula o sinal público do tabelião. Redigido o auto de aprovação, lido, escrito, assinado pelo tabelião, pelas testemunhas, pelo testador, né? Enfim, aqui concluído o instrumento, ainda que não se exaure a atuação do tabelião, do notário. Ele ainda vai ter que serrar, coser, esse coser é costurar, tá? O testamento. Então, ele vai fechar, vai costurar, e essas atividades são feitas pelo tabelião. Bom, o artigo 1870 estabelece que, se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. Eu creio que não carece de maiores explicações, né? Então, um testamento pode ser escrito por terceira pessoa, a rogo do testador, nada impede que essa terceira pessoa seja o tabelião.
e se ele assim o fizer, se ele escreveu a rogo do testador, não há impeditivo algum para que ele, em ato contínuo, né, com a determinação, com a declaração do testador, que ele aprove esse testamento. O artigo 1871, o testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, pelo próprio testador ou por outrem a seu rogo. Aqui é importante destacar o seguinte, que é absolutamente necessário que o testador ele entenda essa língua, né, que está sendo escrito esse testamento. Aliás, se esse testador não é brasileiro, não tem um efetivo domínio, né, do vernáculo, né, da língua portuguesa, o interessante é que ele realmente utilize a sua língua pátria, a sua língua mãe, né, para que externe com maior exatidão a sua vontade. E se outra pessoa irá fazer, escrever por ele, né, a pedido dele, né, da mesma maneira, né, a língua utilizada seja compreendida pelo testador, né? E depois, no momento em que posterior que for apresentado ao juiz esse testamento cerrado, é óbvio que esse testamento ele precisará ser traduzido, né, para o português, né, e por um tradutor juramentado que irá apresentar então essa vontade do testador. O artigo 1872, ele dispõe que não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Bom, aqui fica evidente, fica claro, fica cristalino, né, que um analfabeto não poderá fazer uso do testamento cerrado. Perfeito? Agora, veja bem, se o testador ele sabia, ele podia ler quando escreveu suas disposições de última vontade. Mas, quando ele, então, irá apresentar esse testamento ao tabelião, né, ele, para que faça o auto de aprovação, e ele, nesse momento, ele já não pode ler, quando vai ser celebrado o auto de aprovação, se for realizado esse testamento é nulo, tá? É na data do auto de aprovação que se tem que averiguar aqui a capacidade do testador e se ele não está inabilitado para utilizar essa forma de testamento, tá? Então, a pessoa pode ser acometida de uma doença, ou algum acidente que o impossibilita de ler, né, esse testamento, o testamento, ou algo ocorre que ele não consegue ler no momento do auto de aprovação, o tabelião não deve dar continuidade a esse ato, porque certamente trata-se de um testamento que será declarado nulo futuramente, apresentada essa circunstância. O artigo 1873 estabelece que pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo, a pessoa que é surda e muda, né? Contanto que o escreva todo e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público, ante as duas testemunhas, escreva na face externa do papel ou do envoltório que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede. Então, o surdo-mudo, desde que ele saiba e possa ler, né, conforme está lá no artigo 1872, ele pode fazer testamento, né? É óbvio aqui que, ao fazer menção que saiba ou possa ler,
que aqui, não é que será feita uma leitura em voz alta em algum momento, né, pelo testador, né, até porque se trata de uma pessoa muda, tá certo? Nessa hipótese aqui, tratando-se de um surdo mudo, né, o testador ele precisa escrever todo o testamento. Então, ele não pode solicitar que outra pessoa escreva por ele, conforme está lá no artigo 1868, né, no caput. Isso não é possível. O testador, nessa situação, ele de próprio punho aqui, é quem irá escrever e assinar, não podendo outra pessoa escrever por ele, né? Quem sofre dessa deficiência não pode, né, de maneira alguma, ter a cédula testamentária redigida por outro, tá? É o próprio testador quem deve escrever e assiná-lo. Ao entregar o testamento ao tabelião para aprovação na presença das testemunhas, como o surdo-mudo não pode fazer oralmente as declarações que a lei considera substanciais, conforme está lá no inciso 2 do artigo 1868, o surdo-mudo, então, ele vai escrever, né, na face externa do papel, né, ou dentro de se estiver dentro de um envelope, né, na face externa desse envelope, né, que aquele é o seu testamento e pedir, então, a sua aprovação. Note aqui que o surdo-mudo não pode escrever essa declaração antes, tá? Esse ato de escrever, este é o meu testamento e desejo que seja aprovado pelo tabelião, ele deve ser feito, essa escrita, no início da solenidade, né, de aprovação do testamento, né, na presença do tabelião e das testemunhas. Se na cédula testamentária o surdo-mudo já tiver escrito que aquele é o seu testamento, pedindo que seja ele aprovado, ele terá de fazer isso de novo, novamente, né? Ele vai escrever tal declaração, né, mais uma vez, né? Pois o notário, as testemunhas, elas precisam, elas têm, elas devem assistir a essa escrita. Como diz o código aí, ao entregar o testamento ao tabelião, ante as testemunhas, o testador surdo deve escrever a declaração, ok? O artigo 1873 admite ainda que faça testamento cerrado o surdo-mudo, com as exigências e formalidades referidas, mas ele não edita nenhuma norma a respeito da leitura do auto de aprovação nesse caso, tá? Nem na hipótese do testamento cerrado ser de um surdo apenas, né? Como ele fez lá no testamento público. Não tem isso na legislação, né? E aí, dessa ausência de expressa, isso quer dizer o quê, né? Bom, isso quer dizer que sendo o testador surdo ou surdo-mudo, dispensa a leitura do áudio de aprovação? Ou que essa leitura deve ser feita para ser ouvida somente pelas testemunhas? Ou então, aplica-se aqui a essa espécie, por analogia, o 1866, e o testador surdo, mas não mudo, deverá ler ele próprio o auto de aprovação. Fica aqui essas questões. Em pesquisa que fiz em alguns autores, eu não encontrei respostas
para essas indagações. Aliás, o único autor que eu encontrei foi o Zeno Veloso, que aborda essa questão, né, e que apresenta o entendimento que, diante da norma do 1868, inciso 3, que aqui não faz distinção nem ressalva, o auto de aprovação do testamento cerrado terá sempre de ser lido, tá? Até porque a leitura é complemento natural e indispensável dos atos notariais. Esse é o posicionamento do Zeno Veloso, tá bem? O próximo dispositivo, 1874, diz que, depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador e o tabelião lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Bom, então, ultimada todas as solenidades aqui prescritas, né, para esse ato, depois de aprovado e cerrado esse testamento, o tabelião vai entregar o testamento ao testador e vai lançar o livro de notas, ok? Bem, essa vai ser a única lembrança que se tem do testamento junto ao serviço notarial. Alguns tabeliães, eles costumam registrar também, nesse livro, o nome, os nomes, né, e a qualificação das testemunhas que intervieram nesse auto de aprovação, tá? Mas aqui não há exigência. Aqui a exigência apenas é que lugar, dia, mês e ano, né? Mas de bom tom, de bom ouvido, né? Eu entendo também que fazer menção dos nomes, a qualificação aqui das testemunhas, ela é extremamente importante. Outro detalhe importante, né, é que é a data de aprovação do testamento cerrado que vai fixar o momento jurídico, né, da testamentificação. E por que isso? Porque, assim, todas as questões que envolverem a capacidade do testador, das testemunhas, né, competência do tabelião, revogação do testamento anterior, elas vão sempre tomar por base essa data lançada do auto de aprovação, tá certo? A data de aprovação do testamento, não a data que está lançada na cédula testamentária. Perfeito? Então, a data que se toma por base é a data da aprovação do testamento. Não é a data que consta na cédula do testamento. E isso é importante porque, se, por exemplo, vamos supor que uma pessoa que ainda não tem 16 anos, ele vai e ele escreve o seu testamento, né, com a intenção de torná-lo, utilizá-lo na forma do testamento cerrado, ele, antes de completar 16 anos, ele escreve. E ele guarda esse testamento e, completados os 16 anos, passados os seus 16 anos, ele se apresenta junto ao tabelião com duas testemunhas e adota todo o procedimento que a lei estabeleceu, que nós vimos, e é feito, então, o auto de aprovação. Nesse caso aqui, como eu disse, o que se tem por marco é a data do auto de aprovação. Então, esse testamento ele será válido. A mesma coisa acontece se, por exemplo, um testador casado, né, redige o documento e lá no documento ele deixa para uma concubina algum bem, né, um legado, e sabemos que, de acordo com 1801, inciso 3 do Código Civil, não pode a concubina ser beneficiada por testamento, ela não pode ser herdeira nem legatária. Mas ele faz esse testamento, ele guarda com ele, e ele leva, então, esse documento, esse papel, só depois que ele já se separou judicialmente, ou já se divorciou, e já está
vivendo até com essa concubina, que agora deixou de ser concubina e passa a ser sua companheira, né, vivendo já em união estável. Então, nesse caso aqui, como o auto de aprovação foi feito em um momento que esse beneficiado era uma companheira, então esse legado vale, né, essa deixa testamentária vale, essa cláusula, ela é válida. Mais uma questão ainda, vamos supor que o testador ele tinha a capacidade para fazer o testamento quando ele redigiu, né? Mas no momento de apresentar ao tabelião, ele foi acometido de uma enfermidade mental, enfermidade que privou ele do discernimento. Então, se na época do auto de aprovação ele encontrava-se nessa situação, esse testamento, óbvio, ele é nulo. Então, diante disso, pode aí, não há problema algum, transcorrer um lapso de tempo, seja ele pequeno ou grande, entre a confecção, né, a redação da cédula testamentária e o auto de aprovação, tá? Pelo tabelião. Aqui não é ato contínuo, ele fazer o testamento e imediatamente já ter que levar para o tabelião. Não. Isso tem que ocorrer. O elo de ligação vai ter que ocorrer, mas esse intervalo de tempo não precisa ser de forma imediata. Pode haver um espaço, uma lacuna de tempo em que essas situações possam ocorrer. Ok? Então, para os efeitos legais, a data do testamento é a data da aprovação. Até porque, antes de ser apresentado aí ao tabelião, né, de ser lavrado o instrumento de aprovação, o testamento, aqui o documento, né, que será um testamento cerrado, ele é um simples projeto, tá? Só com a aprovação que se apresenta como um ato completo e definitivo. Então, sendo aqui absolutamente racional que a data de aprovação notarial seja considerada para todos os fins como sendo a data do testamento. O 1875, né, o último dispositivo que aborda, que trata do testamento cerrado. Falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, que o abrirá e o fará registrar, ordenando seja cumprido, se não achar vício externo que o torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade. Então, nessa fase aqui, o cumpra-se do juiz, ele é um despacho que vai apenas declarar a existência do testamento, sem nulidades visíveis ou aparentes. Nada impede que, no contencioso, né, que seja depois impugnado, né, e ainda que esse cumpra-se tenha sido lançado, nada impede que se intente uma ação adequada, competente, né, para apurar e o juiz julgar eventual nulidade. Nessa hipótese aqui, é prudente, né, que seja suspenso o procedimento de testamento, aguardando o resultado da ação adequada. Esse posicionamento vocês encontram na RT 350.559 e 431.72. Bem, e se o testamento cerrado ele for encontrado aberto ou ele foi aberto por uma autoridade incompetente, né? Bom, o artigo 1972 prevê que o testamento cerrado, que isso no próprio Código Civil, tá? Artigo 1972 do Código Civil. O testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado
com o seu consentimento, haver-se-á como revogado. Então, trata-se de caso de revogação tácita de testamento. Mas aqui é necessário, né, que essa abertura ou dilaceração ela tenha sido feita de forma voluntária pelo testador, ou por terceira pessoa com consentimento do testador. E com isso, ali a finalidade do testador é exatamente essa. É aqui, né, o, a revogação desse testamento cerrado. A doutrina, ela praticamente é unânime em declarar que não ocorre a revogação do testamento se o próprio testador abre ou dilacera esse testamento de forma acidental, tá? Também, obviamente, uma terceira pessoa que desconhece, não sabe que se trata de um testamento cerrado e o faz, deve ele ser apresentado ao juiz no estado que ele se encontra, né? E o juiz, então, decidirá se o tomará como válido ou nulo, né? Ou já revogado, ok? Então, aí com maior razão ainda, né? O juiz é quem tem o poder de decidir sobre essa questão, tá? E tudo isso daqui, ela se resume a questões de fato, tá bem? Então, tudo isso, essas circunstâncias de estar aberto, dilacerado, né, e são questões de fato que deverão ser minuciosamente apreciados, né, por provas, devem ser provados, né, por todos os meios admitidos em direito, né, de provas admitidas em direito, para chegar à compreensão se houve ou não essa revogação. Então, aqui é óbvio que também, se quem abre esse testamento se ele for uma autoridade competente, né, da mesma maneira, basta que exista aqui uma justificação judicial, né, que vai postar fé, né, provar que essa abertura não foi feita pelo decursus, né, e nem por uma outra pessoa com o seu consentimento, mas feito de forma equivocada, por engano, né, por outra autoridade que não era competente. Bem, com isso, nós encerramos os dispositivos do Código Civil que tratam do testamento cerrado, e eu recomendo que, quanto ao procedimento que deve ser adotado em juízo, eu recomendo a leitura e o estudo dos artigos 735 a 737 do Código de Processo Civil, que trata dos testamentos e dos codicílios. É o que temos, então, para apresentar até esse momento. Aqui eu encerro essa apresentação, agradecendo a todos. Muito obrigado e até a próxima.